Voltando agora na terceira jornada contábil do CRC e mais um painel aqui, que agora nós vamos falar dentro dessa imersão, sobre a variação patrimonial, né, e a saída definitiva do país. Eu, Luciana Rodrigues Pereira, conselheira do CRC, e o nosso companheiro aqui, Gilvanô. Boa tarde, Boa Vanu. tarde, Obrigada por Luciana, estar aqui tudo bem? presente, dividir na bancada aqui com a gente, né, nessa tarde aqui no CRC, levando conhecimento e, né, tirando as dúvidas aqui do pessoal aí de casa. Para mim é motivo de grande alegria, é um prazer estar aqui mais uma vez para poder participar da imersão, né? 24 horas de imposto de renda e para falar sobre essa as pessoas que vão sair, né, do país e também sobre a variação patrimonial, né? Estamos aqui para poder tirar essas dúvidas nesse pequeno bate-papo, né? É assunto para várias horas, mas vamos tentar ajudar o máximo possível dentro desse período de uma hora. Nós estávamos aqui agora há pouco conversando, né, Giovana? A gente falou um pouquinho sobre a variação patrimonial, que é uma coisa relativamente simples, mas que muitas vezes não é colocada no contexto e na hora de fazer, o contribuinte ou o contador não presta muita atenção, não é isso? Com certeza. Luciana, a variação patrimonial, né, a gente deixa, muitas vezes a gente não tem a pessoa que faz, o leigo que faz a sua declaração de imposto de renda, ele não tem muito essa preocupação de, de fazer esse levantamento, né? Porque hoje a Receita Federal, querendo ou não, quando nós vamos fazer a declaração de imposto de renda, ela já tem aí todas as informações, né? Todos os nossos rendimentos, tanto os rendimentos bancários, tanto os rendimentos como salários, né? Salário, a parte tributária, a parte isenta. Então, a Receita Federal está com todas essas nossas informações na mão, né? Então, a gente tem de estar de olho nesse momento na hora de fazer a nossa declaração, fazer o preenchimento da declaração, para não ter surpresa amanhã nessa movimentação aí, no momento de uma aquisição de um carro, de uma moto, ou aquisição de um imóvel especificamente, né? Eu considero muito, Joana, essa variação patrimonial. A gente, no momento que a gente está fazendo a declaração, a gente fazer como você olha, ou a conta bancária ou um caixa, né? Você tem que olhar o que entrou, o que você gastou, né? Para ver que aquilo que vamos colocar que seja lucro, ele esteja dentro do que você adquiriu dentro do ano, né? Então, assim, é uma questão matemática, né, simples, mas que muitas vezes você faz ali com sua conta bancária, assim, não tem muita mágica naquilo ali, né? Então, você teve um rendimento, você teve algumas, né, você teve um rendimento que seja tributável, que seja tributado isento, tributação exclusiva, que seja lucros e dividendos recebidos, mas você tem uns gastos, né? Nesse patamar ali da sua situação é que você sabe o que você pode, o que você pode adquirir ou gastar dentro do ano, com aquele que sobrou, vamos dizer assim, né? Com certeza, dona Luciana. Eu sempre, quando estou fazendo uma declaração de imposto de renda junto com o cliente, e que infelizmente ainda, né, as pessoas têm aquela desconfiança, não tem certas coisas que não é necessário colocar na declaração de imposto de renda, né? Mas hoje, da forma que está, na velocidade que as informações hoje elas estão, fica difícil não acrescentar essas informações. Por quê? Quando a pessoa ela compra um imóvel, já tem essa informação ali do cartório que é repassado para a Receita Federal. Quando essa pessoa compra um veículo, faz aquisição de qualquer outro bem, isso já é repassado.
Então, por que não fazer essa declaração de uma forma completa, de uma forma bem organizada, bem trabalhada, né? Porque nesse momento é hora de você pegar os seus ganhos, tá? Retirar os ganhos, nós já podemos falar que esse ganho líquido, né? Já tirado ali todas as suas, os seus tributos ali que são descontados, né? O imposto de renda, o INSS, então aquilo que realmente sobra líquido. E nesse momento fazer esse levantamento. Vamos dar um exemplo aqui, né? De um ano para o outro. Uma pessoa que tem ali um rendimento, que comprou um imóvel, né? Comprou esse imóvel aí na faixa de R$200 mil, tá? Os bens que ele tinha anteriormente era 300 mil. Então, foi para R$500 mil no final 31/12 de 2024. Então, esse ganho dessa pessoa durante o ano, desses rendimentos, tá? Ele tem de ser compatível tanto para poder pagar essas obrigações diárias, que nós podemos fazer o nosso famoso livro caixa diário, né? Nosso livro caixa de nosso lar, da nossa casa, fazê-lo ali diariamente, e também sobrar um saldo, tá? Para que possa haver esse aumento, né? A não ser também, nós não podemos esquecer da seguinte forma, que também se esse imóvel foi comprado como? Ele foi comprado a prazo, né? Ele foi financiado, né? Você tomou um dinheiro emprestado, então nós temos de observar tudo isso nesse momento dessa variação patrimonial. E eu coloco assim que não adianta você fazer toda a declaração correta, preocupada com conseguir entender e fazer tudo, se você errar ali ou tiver uma variação patrimonial negativa, porque ali vira já passa não só de um erro, mas já vira um crime, né? Você vai ter que justificar esse enriquecimento ilícito, né? Já tem dá boa tarde aqui aos seguidores, ao pessoal que está participando. Já tem uma pergunta aqui. Clecilda Nogueira. Boa tarde, Clecilda. Obrigada aqui pela pergunta, pela participação. Um caso aqui. O contribuinte colocou o esposo como dependente e a sogra. As despesas da sogra, tudo é ela que paga. A Receita Federal está solicitando justificativa, comprovação de dependência. Aqui, com relação ao esposo, se ele não tiver o documento, ou casamento, ou união estável, né? Às vezes tem um filho que já justifica a união. Acho que aí é fácil comprovar esse vínculo desde que seja, acho que são 2 anos, 3 anos, o esposo. A sogra também é fácil, é só o documento hoje ninguém anda com certidão de nascimento, né? Mas uma identidade, tem o nome da mãe do esposo já justifica a sogra, né? Então, por aí você... talvez a comprovação aqui da Clecilda, que não está explícito, seja o esposo, a comprovação de dependência, porque da sogra é só comprovar que é mãe, né? Teria de ter essa comprovação. Aqui está perguntando se a live ficará gravada. Vai sim ficar gravada, né? Vocês podem assistir depois. A questão... Só para poder finalizar também, dona Luciana, já que você tocou num ponto importante, que é você chegar no finalmente, no momento da sua declaração ali, da sua movimentação, né, sobre o valor, aquilo que você ganhou e com aquilo que houve da variação patrimonial, quando você não tem essa forma de você comprovar, então eu creio que na velocidade que as informações estão hoje, isso aí é algo que, com certeza, tá? A Receita ela vai ter até o prazo de 5 anos que ela poderia chamar esse contribuinte para poder explicar essa situação. Se tem explicação,
Senão, com certeza, a Receita Federal estará cobrando essa diferença, né? Essa solicitação de justificativa não é nenhum, não só não é nenhum bicho de sete cabeças, como é uma coisa comum para um contribuinte, né? Se a gente colocar, por exemplo, se exceder questões de despesas médicas, o natural é ele já cair na malha e ter que levar as comprovações. Então, as pessoas muitas vezes assustam, né? Quando chega uma notificação, né? Da Receita Federal, mas assim, é uma coisa normal. Aqui ela não colocou a situação, mas de repente ela é o segundo casamento, às vezes por isso que a Receita tá querendo a comprovação se que é do esposo, ou é porque às vezes é a primeira vez que colocou essa dependência de esposo, mas são coisas que não devem assustar. Se você está correto, o bom de você, o correto é que você documentar, você vai apresentar para a Receita sem problema nenhum, não é isso? Quanto mais você hoje for organizado com a sua documentação, melhor. Porque a informação, ela, querendo ou não, ela vai chegar para a Receita Federal, porque hoje, tanto banco, empresa, todos os entes hoje, eles estão obrigados a fazer esse repasse dessas informações para a Receita Federal. Então, na verdade, vai ser o que? O cruzamento das informações que nós, tanto contadores ou qualquer outro profissional, ou propriamente a pessoa que faz a sua declaração de imposto de renda, vai ter ali o cruzamento dessas informações. E é nesse momento, eu creio que a Receita Federal, ela não está ali justamente para poder multar, né? Porque ela dá oportunidade, primeiramente, ao contribuinte da sua defesa, de demonstrar essa documentação. E como é que eu vou comprovar isso? Justamente através dos seus documentos que você hoje tem de ter o quê? Organizado. Então, cada dia mais, nós temos de estar o quê? Preocupado com a nossa organização de documento. Né? Procurar guardar isso aí durante 5 anos. Para que no momento oportuno, se você for chamado junto à Receita Federal, você ter sua documentação. Porque se você, vamos colocar aqui, você vai ser chamado para poder dar uma explicação de uma declaração de 2, 3 anos passado, é complicado você correr atrás desses documentos. Mas se você, no momento que você faz a sua declaração, já tiver essa organização desses documentos, não há nada melhor do que isso. É verdade. A Clecilda respondeu aqui que ela anexou a certidão de casamento, então é casada, carteira e identidade dele, né, do esposo, e dela, da sogra. É isso, acho que não... a gente não sabe o porquê a Receita pediu a comprovação, tem vários parâmetros aí para isso, mas o que ela fez é corretíssimo, é anexar os documentos, então ela é casada, não tem o que questionar a ligação de dependência, né? Perfeito, Clecilda, é isso aí. Né? Já a gente falando da variação patrimonial, que acho que é caso a caso, acho que cada um tem que pegar sua declaração, fazer essa análise matemática do que entrou e saiu, é básico. Não tem nenhum caso aqui concreto de perguntas para a gente responder, mas já fazendo um link com a nossa outra bandeira aqui que a gente vai falar, que é a saída definitiva do Brasil, é muito interessante essa questão dos bens, que já falando também da variação, é a pessoa estar no Brasil, viver no Brasil sendo isento, toda uma vida isenta, não declarando, inclusive, imposto de renda, e depois sair definitivamente do Brasil e lá conquistar algum bem, né? E a um determinado momento ela volta pro Brasil já com dinheiro, e aí ela vai ter que
o leão vai olhar assim, onde que você arrumou, minha filha, esse dinheiro? Você tem que... É sobre isso que nós vamos falar, sobre o que você... Quem sai do Brasil, o que faz lá, se volta ou não volta, né? Se volta ou não volta. E aqui, a gente falando de saída definitiva, é bom citar antes da saída definitiva, citar a residência, quando você tem residência no país. A gente fala de residência, mas o que nós estamos falando aqui é de um domicílio fiscal. Então, na sua declaração, ela tem lá uma aba que fala declaração, uma aba não, ela tem uma opção quando você vai fazer uma declaração, que é fazer a declaração de saída definitiva do país. Agora, não existe só a declaração definitiva no país, que você pode sair temporariamente e voltar para o país, e quando você sai definitivamente do país, né? O fator da gente começar a falar da saída é a gente falar sobre o domicílio fiscal. Então, todo brasileiro nato, ou aquele que reside há mais de 2 meses no país, ele tem um domicílio fiscal no Brasil. Não é isso mesmo? E ele pode, por algum motivo, sair e isso não tem a ver com a cidadania ou quando a pessoa ele se naturaliza em outro país. A gente está falando ali onde ele está residindo, onde ele está ali criando ali muitas vezes a família, onde ele está trabalhando, onde ele supostamente está adquirindo bens. Isso ele cria um domicílio fiscal, né? E que ele vai pagar imposto para aquele domicílio onde ele está ganhando dinheiro ou onde ele tem bens. Nós podemos... A senhora poderia voltar para mim, por favor, um pouquinho, lá no início? Não, voltar. A senhora está seguindo. Tô passando na frente. Vai. Outra. Pode voltar mais. Mais um. Lá bem no início, assim. Aí agora pode seguir para o próximo agora. Então, nós podemos dizer que quando nós passamos a pensar em contribuintes, né? São as pessoas residentes no Brasil que percebem renda, né? Ou proventos de qualquer natureza. Então, essas pessoas físicas residentes no país, nós podemos pensar em primeiro momento na sua tributação dentro do país, né? Então, pessoas que trabalham autônomo, quem trabalha aí CLT. Então, são pessoas que recebem rendimentos de bens que tenham posse, né? Pode ser aluguel e tudo mais. E os não residentes no Brasil recebam rendimentos de fontes situadas no Brasil, inclusive ganho de capital. O imposto sobre a renda será devido à medida que os rendimentos e os ganhos de capital forem percebidos. Então, quando isso não precisa ser só brasileiro nato, né? Uhum. Pode ser um estrangeiro que esteja aqui percebendo essas rendas. Justamente. Pode passar? Pode seguir. Pode seguir agora. Quando nós falamos sobre os rendimentos tributáveis, né? Ou quando a pessoa ela pensa sair do país, nesse momento, a grande normalidade, a maioria das pessoas em si, quando sai do país, ele nem se preocupa com isso, né?
uma grande parte já sai do país, né, não preocupa, inclusive eu tenho pessoas da família que saiu do país, mesmo você orientando, eles falaram, não, eu vou, não sei se eu vou ficar, e qualquer coisa Deixa depois eu eu ir resolvo. primeiro. Deixa eu ir primeiro para ver se dá certo, eu resolvo isso. Daí muitas vezes não resolve, né, e fica como definitivo. Então nós podemos pensar justamente na parte que quando vai se sair, tem ali a parte da declaração, né, a DSDP, né, que é a Aham. declaração, e também depois a declaração de imposto de renda, É. né? Na sua declaração de imposto de renda, quando nós vamos declarar para quem saiu do Brasil, tem ali a diferença de uma para outra, é um aviãozinho, né? Quando você entra nela lá, tem a parte do aviãozinho lá, que você vai citar lá que você está colocando a sua data do saída do país. Pode seguir. É porque são duas coisas diferentes. A informação que você vai fazer, que vai sair do país, que ela é feita em fevereiro, né? Então, assim, Fevereiro. você que está pensando em sair agora, em fevereiro você já tem que preencher esse documento e enviar por e-mail para a Receita Federal dizendo que você está indo para outro país. A declaração de quem vai sair agora, independente do mês que for do ano de 2025, vai fazer em abril de 2026, normal. Então, são dois documentos que ele tem que fazer quando, quando ele pensa em sair do país, né? Essa tá voltando, né? Seguir. Aí tá 2024, né? Pessoa que em 2024 ele ficou em caráter definitivo na condição de não residente, né? Então é a saída definitiva, mas aí muitas vezes a gente falou aqui agora, pessoas saem falando, deixa eu ver o que vai acontecer. Mas aí a legislação ela já fala da ideia que você vai ter, que você está lá. Primeiro que passou de um ano e um dia, já é considerado residente fora do país, né? Aí o definitivo, que você, quando você não pensa, é quando você já criou raiz, mas essa raiz é muito subjetiva, né? Muitas vezes a gente estava vendo um caso que a Receita Federal ela teve que se pronunciar se era definitivo ou não, o fato que a esposa da, da, do, da pessoa tinha ficado no Brasil. Mas aí tem algumas coisas. Ele comprou casa, ele já estava trabalhando, ele já tinha a, a, a vontade dele já era de constituir uma saída definitiva e não voltar mais para o Brasil, né? Então ele por si só ele já pode declarar essa como definitivo, porque um dos fatores positivos é que ele vai declarar lá e se ele está achando um imposto pesado aqui, ele não declara aqui, não paga aqui, né? Então, no momento que ele sai do país, então, ele vai ter de apresentar a comunicação de saída definitiva do país, a partir da data de saída, né, até o último dia do mês de fevereiro do ano calendário subsequente, né? Então, tem de fazer isso aí na parte do site da Receita Federal. Apresentar a declaração de saída definitiva do país relativa ao período em que tenha permanecido na condição de residente no Brasil no ano calendário de saída, ou da caracterização da condição de não residente, até o último dia do mês de abril do ano calendário subsequente ao da data definitiva. A saída, quando ele sai referente ao último ano, no caso, ele também presta conta, tá, na última declaração de imposto de renda. Isso é bom para que você não venha ocorrer o fato de você ser tributado em ambos os entes, né? No Brasil, A ou seja, ou ter a bitributação, né? bitributação.
Esse período que ele ficou, os meses que ele ficar no Brasil, ele tem que declarar no Brasil e pagar no Brasil, né? Até o momento que ele saiu. A pergunta 123, que sempre relaciona lá a Receita Federal, tem sempre ali as famosas, os perguntão, né? No site da própria Receita Federal, que diz assim: como é considerada a pessoa física que se retira em caráter temporário do Brasil ou em caráter permanente, sem apresentação da comunicação de saída definitiva? A pessoa física que se retira do Brasil em caráter temporário ou em caráter permanente, sem a apresentação da comunicação de saída definitiva do país, deve considerar a seguinte forma: como residente no Brasil durante os primeiros 12 meses, aquilo que você já tinha dito anteriormente, né? Consecutivo de sua ausência. Como não residente, a partir do dia seguinte, àquela que complete 12 meses consecutivos de ausência. Ou seja, fez 12 meses, está fora do país, fez 12 meses e um dia. Então, aí ele já é considerado como uma pessoa que está fora do país, que se retirou. Conceitos importantes ou caracterização da condição de não residente no Brasil. Considera-se não residente no Brasil pessoa física que não reside no Brasil em caráter permanente e não se enquadra nas hipóteses do item do conceito anterior, né? Que se retira em caráter permanente do território nacional na data da saída com a apresentação de comunicação do saldo definitivo, né? Com saída definitiva. Então, tudo isso nos leva, ou leva o cidadão a se organizar cada dia para que possa apresentar, fazer a sua organização para não haver essa bitributação, para não estar aí sendo cobrado 2 vezes esses impostos, para não haver aí o seu questionamento diante da Receita Federal. Então, temos de preocupar, ou seja, preocupar diariamente com isso. Ainda mais agora, né, Luciana, que está havendo uma saída muito grande de pessoas, né, devido aí à condição do país. É verdade. E aí tem a condição também dele conseguir, dele enviar dinheiros para o Brasil, dele conseguir comprar bens, o que muitas vezes ele nem declarava. Então, às vezes, ele era isento, não tinha uma renda que pagasse imposto de renda, e de repente ele está ali 2 anos no país e já está enviando dinheiro. Então, a legislação da declaração de saída, ela é muito extensa e precisa muita atenção, porque para não cair, aí não é só malha, aí é multa mesmo, porque aquele que vai e que manda dinheiro para cá, quando ele manda dinheiro na conta dele, ou para a esposa dele, que é caracterizada a mesma coisa, ele é um processo normal, não tem imposto. Mas se ele manda para um terceiro, eu tenho um amigo lá no Brasil, eu vou mandar dinheiro, ele vai comprar um apartamento para mim, aquilo ali ele pode ser considerado doação, até porque muitas vezes, e principalmente quando ele não informou aqui no Brasil que ele saiu. Se ele está declarando aqui no Brasil, está lá fora e declarando aqui, ou não declarando, a Receita Federal está ainda com ele como residente aqui. Aí, de repente, ele está mandando dinheiro para uma terceira. Aquele dinheiro ele pode ser visto como doação. E doação tem o ITCD. Uma tributação ITCD. Né? Essa declaração definitiva do país, ela tem o prazo e o local estabelecido de entrega, que é igual à declaração normal, que quando você vai fazer a normal, ele já tem a declaração ali definitiva, você marca que ela é definitiva. A diferença da normal é que ela vai abrir a data.
para você colocar da saída do país. E a data de entrega é a mesma. Aí vem a questão de o que surge às vezes muita dúvida, não estou vendo aqui ainda ninguém perguntando, mas é muitas dúvidas em relação ao imposto. Tem pessoas que saem, porque aí são situações individuais. Tem pessoas que saem que, como eu falei, não declarava, não tinha dinheiro, e pessoas que deixaram aqui. Né? Tem pessoas que deixam aluguéis para receber e continua recebendo, não desfez dos aluguéis. Aí são situações individuais que cada situação tem que ser analisada. E principalmente se você não fizer a declaração de saída e a declaração definitiva, a sua tributação pode ficar muito cara. Muito cara. Então, a primeira coisa de quem está querendo ir ou quem está fora é se regularizar. Porque os impostos, eles podem ser muito maior, que eles são muito maior, quando você não diz para a Receita que você está fora do país. Quando aí existem casos específicos de pessoas que vão trabalhar, que não são residentes, mas muitas vezes são temporários. Eles vão fazer um trabalho, eles recebem fontes de empresa brasileira. Ele está lá fora, mas está indo para trabalhar com fonte de receita brasileira, que são totalmente diferentes. Aí a Clecilda Nogueira perguntou, quem sai para estudar fora precisa comunicar à Receita Federal? Olha, ele vai ter um visto temporário, né? Então, assim, se ele está fora 12 meses e um dia, ele já é residente fora. Então, normalmente o estudante ele vai comunicar. Agora, normalmente um estudante, muitas vezes ele não tem nem renda, né? Ele não tem renda, ele não tem bens. A gente está falando de um estudante, uma normalidade. Não estou vendo o caso específico de alguém, porque aí ele comunica, sim, que ele está fora, porque lá ele vai para estudar. Assim, baseia-se que ele não está ali trabalhando, não vai ter rendimento, ele não vai ter problema nem com imposto aqui, nem lá e nem com bens, né? Agora, se você... Aí tem a questão de dependência, né? Você vai comunicar para a Receita, mas continua podendo ser dependente, e se você paga escola lá fora, você pode continuar também abatendo dentro do limite que a Receita permite de abatimento. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui da seguinte forma, né? Dona Cláudia saiu do Brasil há um ano e só agora descobriu que precisava entregar a declaração de saída definitiva. Ela pode ser multada por não ter feito isso no prazo correto? Olha, se ela declarava normalmente, ela pode só retificar a declaração. Ela pode retificar. Se ela declarou ano passado, ela vai, põe o número do recibo e retifica. Se é só um ano, né? A gente vê, às vezes, situações piores é quando a pessoa fica ali 5, 6 anos, né? E não informou, não fez esse comunicado e nem a declaração. A declaração de saída definitiva. Mas só de um ano, ele pode pegar a última declaração e retificar. Essa observação, caso a pessoa física se retire em caráter permanente do território nacional sem apresentar a comunicação de saída definitiva, nem a declaração de saída do país, seus rendimentos serão tributados da seguinte forma, né? Então a gente sabe que os primeiros 12 meses, ele será tributado aonde? Ele será tributado
na fonte, né, ou seja, tributado aqui no Brasil. De fonte situada no Brasil, são tributados como os rendimentos recebidos pelos demais residentes no Brasil, certo? Segundo, de fontes situadas no exterior, sujeitam-se a tributação no Brasil nos termos dos artigos 14, 16, 19 e 20 da Instrução Normativa, né, lá de 208, de 2002. A gente sabe que os impostos são, assim, eles são olhados de uma forma diferente. Quando você sai. Aluguel, por exemplo, quem tem aluguéis, ele passa a ser tributado exclusivamente na fonte. Aí você tem que avisar para os bancos, quando você sai, que você tem rendimentos de aplicações. Quando você tem aluguel que está numa imobiliária, também avisar na imobiliária, porque você vai pagar os 15% ali exclusivo na fonte, você vai pagar, recebeu, e aí a própria imobiliária já faz esse abatimento do imposto. Né? Quando, dona Luciana, quando a pessoa tem a preocupação ali de realmente fazer esse comunicado, né, de entrar ali no site da Receita Federal e fazer isso de um modo planejado, tá? Isso traz uma tranquilidade, por quê? Porque nesse momento, eles entregando a DSDP, ele ali vai informar, né? Informar todas as... Vai ali colocar seus dados e vai informar as fontes pagadoras, né? Então, se ele tem ali o INSS, se ele tem um rendimento de uma aposentadoria, se ele tem um rendimento de um aluguel, que esse imóvel vai ficar no Brasil, ele vai continuar tendo esse rendimento, ou muitas vezes tem uma aplicação financeira, então tem essas fontes pagadoras. Então a preocupação de quando você faz esse comunicado, também fazer essa informação para as fontes pagadoras, que dentro de uma normalidade, né, claro, olhando especificamente cada situação, mas a maioria seria um pagamento de 15%. Né, já retido direto na fonte. Sim. E essa retenção, né, e esse pagamento desse imposto não dá direito ali à restituição. Né, ele não entra na restituição, porque ele é algo definitivo. Então, recebeu, pagou. Mesmo ele estando fora do país, mesmo ele estando com a sua saída definitiva, esses imóveis, esse patrimônio que ele tem aqui, ele fica aqui. Então, a pessoa não desfez dele, mas ele passa a ter o quê? Passa a ter rendimento sobre ele. E a preocupação ela é justamente isso, de comunicar esses entes. Pô, a imobiliária, né? Você tem lá várias salas comerciais. Mas como eu vou pagar, todo ano você recebe ali, da imobiliária, né? Aquele informe de rendimento, quando você está no país. Você inclui na sua declaração, tirando ali as despesas que tem, tá? De administração desse imóvel, e você apresenta na sua declaração de imposto de renda. E também, quando você sai, que você informa isto, né? Que você faz a declaração e que passa a informar essa fonte pagadora ela vai fazer o quê? Ela vai tirar também essas obrigações e fazer a retenção, né? E pagar na fonte. Olha, você só vai me mandar o líquido. Você só vai depositar para mim o líquido, porque o outro já estou pagando. Ali você precisa de realmente, você fazer... quando você está saindo do país, você precisa fazer um planejamento. Eu vi uma frase aqui que diz tudo, ó, a Gisele. Cada contribuinte é um universo. Então, são situações. Você sai, você vai para fora, você tem o ânimo de ficar lá, vai ser definitivo? Não vai ser definitivo, você vai voltar. Você tem bens lá, você deixou bens aqui. Quais os bens que você deixou aqui, né? E você vai mandar dinheiro para cá, os filhos ficou? Tem até uma pergunta da contadora Gisele Lima. Contratada de uma emissora de TV como correspondente, o contrato trabalha no Brasil, mas ele recebe
uma cota de exterior e reside no exterior e remete parte ao Brasil para os filhos. Ela mora no exterior. Então, assim, os filhos, como o marido, se são contas próprias dele, se ela está mandando dinheiro, se é dinheiro do exterior, ele não é taxado, né? Muitas vezes é muito comum as pessoas irem para fora e arrumar uma pessoa aqui que não seja procurador, mas que seja um amigo, que seja um terceiro, e tá mandando dinheiro. A gente não tem a preocupação de uma hora a gente ter que justificar esse dinheiro e muitas vezes até pagar a taxa desse valor, e a gente acreditando que está ajudando um amigo ou um parente. A gente o seu Luiz aqui está preocupado porque declarou saída definitiva, mas ainda tem uma dívida de imposto de renda pendente no Brasil. Ele pode ser cobrado judicialmente mesmo morando no exterior? Pode. O que acontece? Eu até observei isso e vi essa situação, que quando a pessoa fazia a comunicação, é bom ela colocar um procurador. Não que esse procurador vai pagar, mas esse procurador vai receber todas as notificações da Receita Federal. Então, a Receita Federal manda para esse procurador aqui no Brasil, que automaticamente vai estar repassando quem é o procurador, ou vai fazer o pagamento de uma forma ou de outra, ou parcelar, tá? Possa estar tomando aí as devidas providências. E eu quero também fazer uma pergunta aqui do Vitor sobre variação patrimonial. O Vitor recebeu uma herança de um familiar, mas não declarou no imposto de renda. Agora ele está preocupado com a variação patrimonial que isso pode causar. Como ele deve proceder para regularizar essa situação? Ele tem a opção de pagar, assim, quando você adquire um bem, você paga imposto na venda. Não, assim, se ele adquirir um bem que ele vai ser usufruto, ou se ele adquirir um bem que ele vai, que provavelmente ele possa vir vender, ele tem a opção de pagar um imposto de renda, o ganho de capital, no momento dessa transferência, ou ele pagar depois realmente numa venda efetiva. Então, se ele ganhou um bem de herança, ele vai ter a partilha do bem, ele vai pegar a partilha, vai ser lançado na declaração de espólio, ele só vai copiar e colar. Então, o valor lá... 100% isento, né? Para ficar 100% isento. Ele vai copiar e colar, ele não pode ali querer colocar o valor venal para poder... colocar valor de mercado para poder vender, no fugir do imposto de renda. Se essa declaração do Vitor aqui, se ele fez ela, se ele já tem tem feito declaração diariamente ou anualmente, anualmente, e não colocou esse bem, ele vai retificar essa declaração, acrescentando este bem, que ele é um bem isento, tá? Exatamente. Lá na parte de isento, vai pegar relaciona ali a data, a forma que esse bem veio para ele ali na relação dos bens, e na parte isentos e não tributados, ele vai lá e coloca o valor que esse bem originou para ele. Né? Então é a forma assim que o Vitor vai poder trabalhar e ficar assim, dormir tranquilo. Verdade. Mais alguma pergunta? Não. Eu quero, nesse momento, agradecer aos internautas, a todas as pessoas que estão aí nos acompanhando nessa 24 horas de imersão sobre imposto de renda. O CRC, né, juntamente com todos os profissionais aqui, se coloca à disposição para estar respondendo. Né? Esse material realmente vai ficar gravado para tirar dúvida, para buscar, para quem necessitar buscar mais informações, tá? E se realmente necessitar, esse material não foi o suficiente, possa entrar em contato com um profissional contábil, tá? Para que possa realmente sanar essas dúvidas e que você não tenha aí, venha entregar uma declaração de imposto de renda com dúvida ou muitas vezes com erro, para que não venha cair na malha fina. Muito obrigado.
Gente, eu também venho agradecer a oportunidade do CRC, da gente estar aqui, nesse momento tão gostoso, com o meu parceiro, meu amigo aqui, a gente dividindo aqui, podendo levar um pouco mais de conhecimento aqui para quem está assistindo, para quem precisa. E o material vai ficar disponibilizado. Só gratidão. Espero que tenha, de alguma forma, atendido a expectativa de quem está assistindo. Pessoal aí, nessa hora, né, do dia, o pessoal está aí em massa assistindo. É muito bacana isso. Esse projeto CRC é grandioso. 24 horas de declaração de imposto de renda. Muito bacana. Parabenizar a Sucena, parabenizar meu colega Gilvanô, e só gratidão, né? E estamos aí, só convidar que a gente está aqui, né, Gilvanô? Com certeza. E boa tarde a todos. Vamos ter um intervalo e vai vir um outro quadro aí do imposto de renda.